E aí, meu irmão, hoje eu quero falar com você acerca de um assunto que me incomoda bastante, acerca da manipulação e do controle que alguns homens querem fazer sobre outras pessoas. Estes homens têm o nome de déspota, segundo o dicionário. E isso significa ditador, pessoas que querem controlar a vida das outras pessoas. E isso não está relacionado com o Evangelho, isso não tem nada a ver com Cristo Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho do Reino, isso não tem nada a ver com a cruz. E eu vou te falar de alguns pontos que você pode identificar homens assim. O primeiro ponto é que estes homens não há ninguém acima deles, ou ninguém que exorte-os. O interessante é que essas pessoas que têm esse controle, elas têm contato direto com Deus e ninguém é capaz de exortá-las. E se alguém vê algo errado, e se alguém quer se aproximar dessas pessoas e exortá-las com carinho, principalmente se for um irmãozinho, o irmãozinho, você está entendendo? O irmãozinho e o ditador. Gente, como se o irmãozinho não pudesse abrir os olhos dele. Isso é meio diferente da postura de Jesus Cristo, que coloca uma toalha, lava os pés dos discípulos, dos apóstolos, e diz que aquele que quer ser o primeiro seja o último, servo de todos os irmãos. Sabe, homens que não gostam de ser exortados, homens que, quando alguém não debate, mas questiona alguma ação, ele chama essa pessoa de rebelde e começa a perseguir essa pessoa, porque ninguém pode exortá-lo, porque ele tem acesso direto a Deus. Isso é uma característica. Outra característica de um déspota, que é o ditador, é que ele quer controlar tudo e todos. Tudo tem que passar por ele, ele controla todas as coisas, nada acontece sem que ele aprove. Inclusive na vida pessoal de cada um ali, onde cada um deve aprender a viver como cristão, aprender a se portar como cristão, ele quer controlar a roupa, o celular, a rede social, a pessoa não pode fazer negócio sem comunicá-lo, a pessoa não pode ir ali ou vir aqui sem comunicá-lo, porque ele quer ter o controle total de todas as coisas. E se a pessoa fizer algo sem comunicá-lo, ou se a pessoa por algum motivo negociar ou fazer alguma coisa sem que ele saiba, sem que passe pela autorização, a aprovação dele, tem grande tendência desse negócio dar errado, porque é essa ideia que ele quer deixar para as pessoas. E a terceira coisa, e também é muito importante, é que uma das características de um ditador, ele retém toda a bênção de Deus e todo o poder de abençoar, toda a graça. É interessante, já ouviu uma história parecida assim? Olha, vai sair debaixo de maldição, eu te amaldiçoo, ou eu te abençoo, como se tudo estivesse nele, a capacidade de amaldiçoar ou de abençoar alguém estivesse nele, e a cruz não servisse de nada. Porque eu mesmo tive relatos de amigos conversando comigo, que pastores falaram que ele perdeu a graça, perdeu a salvação. Por quê? Porque não foi de acordo com aquilo que aquele ditador estava falando. Que não é um pastor, é um ditador. E o interessante, perder a salvação, perder o acesso ao céu. Isso são alguns dos casos, ou como amaldiçoar a pessoa. Poxa, então quer dizer que agora o Senhor envia seus pastores não para cuidar do rebanho, mas para amaldiçoar o rebanho. E como se o rebanho fosse do pastor e não do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Sabe, eu estou falando isso porque essas ações têm machucado, matado milhares e milhares de pessoas, feito pessoas se afastarem da fé, pessoas que de repente a sua primeira experiência com a igreja já dão de cara com um tipo de ditador, e essas pessoas se machucam e desacreditam da igreja, desacreditam da fé. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, esse vídeo, porque existem milhares e milhares de homens de Deus dispostos a cuidar, zelar, sem interesse em dinheiro, que abdicam da sua vida, que abdicam do lazer com os seus filhos, muitas vezes na tua casa, para fazer uma visita, para ajudar, para aconselhar, que passam horas e horas orando pela tua vida, disposto a te discipular, a ensinar, sabe? Eu acredito que são alguns, mas esses alguns ferem muitos.
Tome cuidado com os déspotas. Eu quero deixar aqui para fechar, não minhas palavras, mas a palavra de Paulo. Eu acho que ele tem muito mais moral para falar do que eu. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Todos trabalhamos para o reino. Todos sinceros, convertidos em Cristo, trabalham para a edificação do reino, para que todos sejam um em Cristo Jesus. Pense nessas coisas. Um abraço. E se você de repente um dia sofreu ou sabe de uma história acerca de um déspota, de um ditador, pode compartilhar aqui para que possa servir de testemunho para os outros, para que a gente possa compartilhar. Um abraço, fica com Deus, vigia, até a próxima.